achar que resiliência é você aguentar tudo calado. Então, ficar quieto, não falar, guardar pra mim, tentar resolver tudo sozinho, quando na verdade pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é inteligência emocional. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Projeto Plenitude. E agora estamos aqui com o Reinaldo Albuquerque mais uma vez, né? E vamos falar sobre um assunto aqui muito importante, Reinaldo. Hoje é sobre os erros mais comuns que afetam a saúde mental dos líderes, olha só. E como resgatar esse propósito original, mesmo em meio às situações de pressão. Reinaldo Albuquerque, fala aí pra nós qual é o maior erro que um líder pode cometer em relação à saúde mental. Qual é o maior erro que um líder pode cometer em relação à saúde mental? Vamos lá, bom dia, Natan, bom dia àqueles que nos acompanham aqui no canal. É uma alegria estarmos juntos de novo, né? Terceiro episódio. Então vamos lá. Qual é o maior erro? Eu vejo como achar que resiliência é você aguentar tudo calado. Então, ficar quieto, não falar, guardar pra mim, tentar resolver tudo sozinho, quando na verdade pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é inteligência emocional. Então, a pessoa que não pede ajuda, na verdade, ela está sendo orgulhosa. E o orgulho, ele acaba muitas vezes derrubando a pessoa. Eu falei em episódios anteriores aí a respeito de Naamã, que quando ele foi buscar ajuda, o homem que tinha justamente um porém, quando ele foi buscar ajuda e ele chega diante do profeta, o profeta diz para ele se jogar e tomar um banho no Jordão. O Jordão, para mim, biblicamente, eu já falei algumas vezes aonde eu ministro, ele é um sinal de transformação. O Jordão, ele é um sinal de mudança de movimentação, digamos assim. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho porque o inimigo estava correndo, os adversários estavam atrás deles. Agora, quando eles atravessaram o Jordão, não tinha inimigo atrás. O inimigo estava depois do Jordão. Então eles estavam atravessando aquilo ali para enfrentar o inimigo, para conquistar aquilo que era deles. Então, hoje, o que é isso? Os líderes, muitas vezes, eles fogem do problema. Eles fogem das suas dores, eles fogem achando que, ficando quieto, escondendo, e na realidade nós vivemos um tempo que ou você confronta, se você não dominar, você vai ser dominado. Então, eu preciso ter o controle, o domínio das minhas emoções, e para isso às vezes eu preciso atravessar um Jordão. Eu preciso vencer às vezes o orgulho, eu preciso fazer aquilo que às vezes eu não estou acostumado a fazer. Porque eu lembro que eu sou da época que homem não pode chorar. Isso aí. Porque é sinal de fraqueza. Então, homem não chora. Você tem que guardar, engolir tudo calado. Fica quieto, fecha a boca. Então, não chora, Então, que depressão era uma coisa assim que isso aí é coisa de gente mole, gente fraca. Então, ou é tudo sinônimo ou é tudo demônio, Então, já ouvi muito isso. E não é. A gente precisa entender a realidade dos nossos dias. O que nós estamos vivendo hoje. As distrações, tudo hoje leva as pessoas a desenvolver ansiedade, depressão. A mente precisa ser muito bem cuidada. É interessante que há muito tempo atrás, quando surgiu a psicanálise, Freud ele fala que ele só desenvolveu a psicanálise porque os pastores esqueceram da alma das pessoas. Olha só. E a alma no sentido da mente, Eles pregavam o evangelho, cuidavam do espiritual, mas não cuidavam justamente do mental. Então, e a gente viveu muito isso até dentro da igreja. Eu acredito que a gente tem quase a mesma idade, então a gente viveu muito isso dentro da igreja, de ouvir que buscar ajuda em psicólogo não pode. Então hoje tem muitos psicólogos que são cristãos, terapeutas que são cristãos. É uma barreira, que foi quebrada, graças a Deus, porque falava em psicologia dentro da igreja, era a mesma coisa que dizer que a gente estava tirando o poder de Deus, de agir. E isso é uma coisa muito boa que o senhor falou.
É o paradigma, né? É o paradigma que ainda bem que foi quebrado, né? Mas ainda tem muitos que resistem. E normalmente aqueles que resistem são os que mais precisam. Então essa é uma das armadilhas, né? Porque tudo tá aqui, sabe? Então, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tudo começa na minha mente. E muitas vezes eu preciso quebrar essa barreira, esse paradigma, para poder realmente alcançar aí essa liberdade. Muito bom. E assim, quando a gente fala sobre a questão de quebrar essas barreiras, de entender que a mentalidade, né? Porque a gente vê, desde o tempo dos apóstolos, eles já entendiam que uma mente saudável, né? Poderia, então, de fato, viver essa plenitude, né? Como você faz para, no meio de pressões, né? E eu já trago aqui uma pergunta que eu acredito que deve ser a pergunta de muitos que estão assistindo aqui, né? Pô, sou cristão, sirvo a Deus, acredito na palavra de Deus, né? De alguma forma. Mas convivo em ambientes que não condizem com o mesmo ambiente que eu acredito, ou que a minha fé é elevada, né? E a pressão do dia a dia, ela vem principalmente desses ambientes que não têm o mesmo entendimento que eu tenho, que não têm a mesma visão que eu tenho. Então, assim, como que você faz para manter o propósito ou realinhar o propósito mesmo em meio a essas pressões? Eu vou dizer uma coisa aqui que não é muito comum, talvez, mas eu não acredito nessa separação, entende? Entre o secular, o mundo secular, eu não acredito nessa separação. Por quê? Porque eu acredito que o propósito de Deus é para toda a humanidade. Então, ele veio para todos, Cristo morreu por todos, então, independente do ambiente aonde eu estou, o que eu não posso perder é a minha identidade, é entender quem eu sou. E assim, se eu não entendo quem eu sou, normalmente eu vou ser influenciado pelo ambiente onde eu estou. Agora, se eu tenho convicção de quem eu sou, não importa com quem eu estou, eu vou ser a influência nesse ambiente. Eu volto na questão de Naamã, porque é algo que durante essa semana eu estava estudando bastante. Então, dentro da casa de Naamã, tinha uma menina que foi levada para lá como escrava. Mas essa menina era descendente dos judeus. Então, ela tinha fé em Deus. Quem olhava para essa menina era só uma escrava. Ela tinha tudo para odiar Naamã. Mas dentro da casa dele, ela servia com tanta excelência que foi ela que aconselhou Naamã ir atrás do profeta. Então, o que fez aquele homem que era todo poderoso, respeitado por todo mundo lá fora, ouvir uma escrava? Que essa escrava, ela podia, vamos dizer assim, por fora era escrava, mas por dentro ela sabia que ela era filha. Muito bom. E ela fez com que o amor do pai na vida dela, porque ela não se sentia escrava, tocou na vida de Naamã e transformou a vida daquele homem. Talvez uma família teria sido destruída se aquela menina não manifestasse ali a sua identidade. Então, no meio das pressões, no meio das dificuldades, a gente não pode esquecer os nossos valores. De onde nós viemos, quem nós somos, a fé que nós carregamos, quem nós representamos. Então, aonde eu estou, aonde eu vou, tem um nome por trás. Eu carrego um nome. Então, assim, é normal, às vezes, em um ambiente onde eu estou, me chamam pelo nome. Mas na maioria dos ambientes, é questão de dias, às vezes, no mesmo momento, já me identificam como pastor. Então, por mais, eu sou coach, eu sou psicanalista, eu sou mentor, eu posso estar trabalhando em qualquer lugar, mas em poucas palavras, peraí, o que tem aí? Então, já identifica. Por quê? Porque é a minha fé, faz parte. Então, é não esquecer de onde eu vim, não esquecer para onde eu estou indo. Isso está diretamente ligado, com a identidade, quem eu sou de verdade. Muito bem, a questão de você recapitular o propósito mesmo em meio às pressões, né? É isso aí. Liderar, Reinaldo, é sobre ter o controle de todas as coisas ou consciência de tudo que está acontecendo? É sobre consciência. Quem quer ter o controle das coisas acaba gastando a sua energia. Acaba perdendo. Porque quem tem o controle de tudo é Deus. Ele tem o controle de tudo, nós não temos o controle.
e principalmente sobre os outros. Eu jamais vou conseguir controlar o que uma pessoa pensa ao meu respeito, por exemplo. E muitos líderes, eles acabam sentindo essa pressão, porque ele quer ser bem visto pelos seus liderados. Tem líderes que querem ser amados, tem líderes que querem ser reverenciados, tem líderes que querem ser honrados o tempo todo. E se alguém falar um desse líder. Mas isso é um desgaste desnecessário, porque eu não tenho controle sobre a opinião do outro. E assim, Natan, eu falo por experiência própria, eu sofri muito com isso. Muito, eu precisei trabalhar muito na minha vida sobre isso, porque eu vivi muito tempo baseado na opinião dos outros. Então, as decisões que eu tomava muitas vezes é o que vão pensar de mim. E eu lembrava até, inclusive, antes de vir gravar esse podcast, esse projeto nosso, antes de vir gravar, eu lembrava de uma situação na minha vida, há anos atrás, em que eu estava tão sobrecarregado, sobre pressão de ter resultado, de fazer, e as coisas têm que dar certo, mostrar aquela aparência de alguém que tá entregando realmente, e que o meu filho um dia dentro do carro, ele olhou para mim assim, ele falou: pai, você não sorri. Aquilo me marcou, eu não esqueço, sabe, dele me dizendo aquilo. E quando eu vivi tudo que eu vivi, passando por depressão, por ansiedade, eu percebi que realmente eu acabei deixando de lado a minha essência, porque eu sempre fui, eu não tenho um perfil extrovertido, mas eu sempre fui uma pessoa alegre, e principalmente depois dos meus 17 anos em diante, quando eu conheci o Evangelho. Então eu sempre trouxe a alegria, sabe, felicidade, gosto de pagode. Olha aí. Então sempre gostei, então sempre fui toco pandeiro, e então sempre gostei, então sempre fui uma pessoa alegre. Mas com o passar do tempo, justamente por essa pressão de resultado, de entrega, de aparência, eu fui perdendo a minha essência, fui me desconectando do meu eu de verdade, e com isso quem mais sente são aqueles que estão à nossa volta. E muitos líderes acabam se desconectando de si mesmo, daquilo que eles têm de melhor para entregar para aqueles que estão à sua volta. Muito bom. E o que muda, Reinaldo, em um líder que ele busca cuidar da sua saúde mental? Acredito que muda tudo, Um líder que busca, as suas decisões são mais claras, as suas relações são mais saudáveis, o ambiente onde ele está se torna um ambiente muito mais produtivo, ele consegue entregar muito mais. Um líder equilibrado, emocionalmente, um líder que tem saúde, seja saúde física, saúde mental e saúde espiritual, ele vai entregar muito mais de forma natural, sem precisar explorar, sem precisar, às vezes, vamos dizer assim no popular, sem precisar se matar, para fazer as coisas, de forma natural ele vai alcançar resultados. Muito bom, muito bom. Então você acabou aí de assistir nosso terceiro episódio desse projeto Plenitude, e tem muito mais aí pela frente, Reinaldo? Eu vou deixar você falar aí o que vem pela frente no próximo episódio, Reinaldo Albuquerque. No próximo episódio nós vamos falar sobre liderar com consciência, e entender os limites, até onde eu vou, e aonde eu posso chegar, porque muitos líderes até sabem até onde eles vão, mas o potencial que eles têm às vezes é muito maior e eles não conseguem por causa da pressão que estão vivendo. E nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desses desafios, de entrar nesse novo ciclo com saúde física, mental e espiritual. Muito bom, é conteúdo muito bom. Já reúne a família, os amigos, compartilha, porque tem muito mais conteúdo bom vindo por aí. Nós esperamos por você no próximo episódio. Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Não esquece, curta, comenta e compartilha para mais pessoas serem alcançadas por esse conteúdo aqui junto com o Reinaldo Albuquerque. É isso? É isso aí. Valeu, até semana pessoal. que vem. Até semana que vem.